Eu abro aqui para o deputado Requião Filho. Vossa Excelência tem uma pergunta a fazer, fique à vontade. Não vou me alongar muito, mas a pergunta de quem é o caminhoneiro, eu acho que aí nós temos que descobrir não de quem é. Nós temos que, eu deixo a sugestão para o prefeito, deixo o meu abraço para o Edson. Eu acho que Paranaguá precisa sentar, vereador, sentar, primeira-dama, sentar com o Porto, sentar com a polícia e deixar bem claro qual é a parte do Porto, qual é a parte do operador portuário que está lucrando e muito em cima do caminhoneiro da cidade do Porto e que não dá a sua assistência. Qual é a parte da operadora? Qual é a parte dos sindicatos? Qual é a parte do IAP? Deixar bem claro, aqui é IAP, aqui é município, aqui é operador, porque quando ninguém é responsável, quando todo mundo é responsável, ao fim e ao cabo ninguém é responsável. Então eu acho que fica a minha sugestão para que se sente em uma mesa e se decida de quem é cada uma dessas responsabilidades. E aí entra a história do Porto-Cidade e Cidade-Porto, onde eu afirmo novamente, o Porto tem um dever para com Paranaguá. É uma simbiose. Então o Porto tem que assumir a sua responsabilidade, e a maior responsabilidade do Porto, neste caso, eu acho que é até cobrar dos operadores. E cobrar não só a segurança, porque o Porto cobra para isso, e a guarda portuária não existe mais. Nós temos o ISPS, o Code, que, no meu entendimento, entra em tudo isso, passa pela prostituição, pelas drogas, por quem entra no pátio, quem sai do pátio, quem entra na área alfandegária, quem sai. Então, qual é a responsabilidade? Até onde vai a prefeitura? Até onde vai o Porto? Até onde vai a operadora? Qual é a capacidade do Porto de botar a mão forte em cima do operador portuário e exigir que ele cumpra a sua parte? Porque a polícia não pode autuar o operador no seu armazém por não ter um banheiro lá fora. Mas o Porto pode exigir que, para ter a operação no Porto, esse operador forneça condições melhores ao caminhoneiro. A transportadora, para ter acesso ao pátio, para ter acesso à estrutura portuária, pode ter que apresentar um certificado de que tem, com o seu caminhoneiro, um plano de saúde em dia. O Estado tem que decidir como vai manter não só o hospital regional, mas como ajudará no convênio, porque existem N convênios que são mantidos ou não com a prefeitura e não são cumpridos. Então, eu acho que nós temos que decidir entre vocês qual é a área, o que faz a guarda portuária ou o que deixa de fazer a guarda portuária por não existir. Até onde a polícia militar pode dar a guarida ao caminhoneiro. Qual é a atuação da Secretaria Municipal de Saúde? E, se possível, talvez criar mais um convênio dos milhares que não são cumpridos com o Porto e com o Estado para se fazer um posto de atendimento ao caminhoneiro. E esse convênio pode, inclusive, passar pelos sindicatos, pelas operadoras e pelos transportadores. Nunca a parte mais fraca. Não é o caminhoneiro que tem que contribuir. Quem tem que contribuir é a sociedade como um todo. E, nesse caso, os operadores portuários que ganham, e ganham muito bem para explorar Paranaguá, e pouco dão em retorno. E é lógico o Porto, porque o meu entendimento de porto público é um porto simbiótico. O Porto existe por causa da cidade e a cidade por causa do Porto. Não dá para se estabelecer esse limite. No meu entendimento, não há limite. Eu até brinquei na última do porto mais humano, o porto mais humanizado. Então eu acho que fica a minha sugestão. Eu tenho que ir embora daqui a pouco, eu tenho um compromisso ao meio-dia. Não vou, acho que eu ainda vou pegar o nosso capitão ali, a explicação dele, acho que eu não pego a do Dividindo. Mas fica a minha sugestão de que se estabeleça quem é responsável por o quê. E daí para frente cuidamos de um todo, porque Paranaguá é a nossa cidade, é o Paraná, e o Porto, por enquanto, se Deus quiser, por muito mais tempo, será público. Obrigado, deputado Requião.